Olá, eu me chamo Erika Cauano, sou médica, ginecologista, obstetra e mastologista e eu vou dar uma pausa sobre falar sobre saúde da mulher para hoje falar sobre o coronavírus, sobre o Covid-19. Trazer alguns estudos, alguns dados novos. Tá todo mundo sabendo bastante, acredito, sobre o coronavírus. Nessa parte a mídia tá fazendo um excelente trabalho de explicar bastante sobre a doença, mas vou trazer um pouco dos artigos. Bom, o Covid-19 é da família do coronavírus, os vírus que geralmente levam a gripes e resfriados. E por que ele tá tão em pauta, né? Porque ele é facilmente disseminado, facilmente transmissível, tá? Porque a gente consegue transmitir esse vírus tanto por gotícula quanto por superfície, tá? Pela superfície de contato. Então, se a gente tosse, espirra numa mesa, num corrimão, em qualquer outro lugar, na maçaneta, a pessoa que pegar depois e levar a mão nas mucosas acaba contraindo a doença. Além disso, por ser um vírus novo, a gente tem difícil... a gente não tem imunidade ainda, a gente não sabe muito sobre o tratamento e isso acaba levando a uma maior mortalidade, uma maior difícil controle da doença, a gente não tem vacina. Isso demora geralmente um pouquinho. Então, falando em dados epidemiológicos, o que a gente sabe hoje, o foco começou na China. Na China tiveram 81 mil casos, com mais ou menos 1.400 mortes, uma mortalidade em torno de 6,8%, bem alta. Nos primeiros estudos, assim começou a ter o coronavírus, a New England, que é um dos maiores veículos de comunicação médica de maior respeito, publicou um estudo feito na China que eles comentavam que a mortalidade estava em torno de 3,4%, o que foi um pouco diferente na China mesmo, que acabou ficando em torno desses 7%. Na Coreia do Sul já foi outro foco muito importante da doença, tiveram em torno de 8 mil casos, 8.162 casos que eles têm registrados, mas teve uma mortalidade de menos de 1%, 0,9%. Talvez pelas medidas e por já estarem mais preparados para a doença. Na Itália, a gente tem um número de casos maior e 88% dos casos acometem pessoas maiores de 70 anos. Na Itália, teve um comportamento um pouco mais agressivo da doença, com maior número de mortos. A gente ainda está atualizando esses dados, dia a dia acabam aparecendo mais mortos na Itália. E aí o The Lancet, que é outra revista super importante, foi tentar entender o motivo que na Itália foi um pouco pior. Lá foi um pouco pior pela população idosa mesmo que a Itália tem, pelo uso do ibuprofeno, tá? Que os italianos têm o costume de, quando tem dor no corpo, mal-estar, sintomas de gripe, tomarem o anti-inflamatório ibuprofeno, e o uso de algumas classes de antihipertensivos, tá? Os inibidores de do angiotensinogênio, tá? Eles acabaram associando o uso desses antihipertensivos e do ibuprofeno a uma maior velocidade de disseminação da doença, por maior velocidade da replicação do vírus, agravando o quadro nesses pacientes. Então, uma coisa que eles já lançaram é que, se você for hipertenso e tem que ir, claro, conversar com o seu médico para ver a classe da medicação e não tomar ibuprofeno, tá? E é uma coisa que nós brasileiros temos mais costume de tomar dipirona e paracetamol. Na Europa não tem esse costume da dipirona, porque nem pode. Nos Estados Unidos a dipirona é proibida, então eles acabam usando os anti-inflamatórios como uma linha de tratamento para resfriado e gripe. Então, por isso lá na Itália também foi pior. Na Espanha o número está crescendo. E agora, pensando em Brasil, a gente tem 234 casos confirmados da doença, mas esse número é super subestimado, porque nós não temos testes para todo mundo, a gente não consegue testar todo mundo, a gente só está testando hoje em dia, atualmente em São Paulo, os casos internados para não acabar com o estoque do kit do coronavírus. Então, a grande realidade é que a gente não vai ter os dados iguais aos outros países para saber o número de casos aqui no Brasil, a não ser os casos mais graves, tá? Foi confirmado hoje a primeira morte pelo Covid-19 em São Paulo,
uma pessoa de 62 anos, hipertensa, diabética, totalmente do grupo de risco mesmo que a gente está comentando. Pensando em crianças, saiu um estudo chinês falando que menos de 1% dos casos, 0,9% dos casos, acometeram crianças realmente menores de 10 anos. Então a gente acredita que a criança, não que ela não se contamine, mas que ela seja mais um vetor e ela seja mais assintomática, não desenvolva tantos sintomas do trato respiratório. Os principais sintomas, pessoal, tosse é o principal, febre, em 45% dos casos está associado, e quando a gente tem gravidade da doença, que é 1 em cada 6 casos, a gente tem falta de ar. Por quê? Saiu dessa parte só superior e foi para os pulmões. A gente acaba tendo a COVID pulmonar, pneumonia por COVID, e é aí os casos de maior gravidade que a gente tem uma maior mortalidade pela infecção do COVID. Então, 80% dos casos geralmente são mais leves e brandos, e 20% dos casos podem fazer esse acometimento pulmonar, tá? E aí a gente precisa de todo o suporte dos hospitalar, de cuidados intensivos, a gente precisa entubar, a gente tenta alguns antivirais, mas ainda a gente não tem um tratamento específico. O período de incubação, ou seja, o período que você já está transmitindo a doença, mas não manifesta sintoma nenhum, está em torno hoje, pelos estudos, de 5 dias. Mas a gente já tem de 4 a 28 dias em um dos estudos. A grande maioria de 4 a 14, 15 dias, então 2 semanas antes de realmente manifestar os sintomas, você já estava passando o vírus. Isso é uma coisa complicada. Tá saindo os estudos, e visto esse caso que teve o falecimento agora, eles estão querendo diminuir a quarentena para 10 dias, mas isso ainda nada foi decretado, porque foi muito rápido, ele acabou manifestando sintomas e em 6 dias teve o falecimento. Quando que a gente procura o pronto-socorro, pessoal? Quando tiver falta de ar. Simples assim. Febre alta e falta de ar, confusão mental, mal-estar muito intenso, a gente precisa procurar o pronto-socorro. Consequentemente, lá vão fazer o teste e vão te dar todo o suporte necessário. É o momento de evitar a transmissão, e é por isso que a gente está frisando tanto os profissionais de saúde, o governo, de não ficar saindo na rua. Não é porque talvez você seja jovem, que você não vá ser e tenha poucos sintomas, que você não vai ser um vetor de transmissão para o vírus, acometendo principalmente a população mais em risco, a população imunossuprimida, de idosos e com doenças crônicas e tabagistas, tá? Sobre gestantes, hoje em dia, e a transmissão para o feto, já saiu o estudo que idoso que procurou o vírus no líquido amniótico e não foi encontrado, o que vai de encontro realmente com as outras gripes. Geralmente a gente não tem a transmissão vertical de nenhum coronavírus, tá? Acomete só a grávida, o bebê, não é acometido pela doença, tá? Teve um caso em Londres de um recém-nascido que nasceu e depois já contraiu o Covid, e ficaram pensando que talvez tivesse vindo da mãe, mas não parece ser, tá? Parece que ele tem se contaminado depois do nascimento mesmo. Em relação às grávidas, a gente não se tornaram um grupo de risco, tá? Não teve um aumento da mortalidade nas gestantes, por mais que elas sejam mais imunossuprimidas, é mais nos idosos mesmo, principalmente quem tenha doença crônica, usa ibuprofeno e algumas classes de alguns antihipertensivos. Para quem amamenta e tem coronavírus, o Ministério da Saúde, a OMS, determinam que é para continuar o aleitamento materno, tá? Com máscara e todos os cuidados de higiene que a gente precisa. Quem tem que usar máscara? Pra gente não ter também, pensar no coletivo, né? Quem tem que usar máscara é quem está com a doença, com o corona, ou as pessoas que estão em volta da pessoa que tem corona, imunossuprimidos, como por exemplo pacientes com HIV ativo, em tratamento quimioterápico, tá? Que acabam tendo uma queda de imunidade, e os profissionais de saúde que estão em contato direto
com os pacientes suspeitos ou confirmados, tá? Basicamente isso. Então, os cuidados são de prevenção, que o ideal é a gente prevenir o corona, como tá todo mundo falando. O cuidado é realmente só as medidas de higiene. Tentar sempre, antes de levar a mão pro rosto, se higienizar, lavar bem as mãos, passar o álcool gel quando você não estiver em casa, não tiver acesso a uma torneira. A gente tem que pensar também no coletivo e consciente, pessoal. Inúmeros casos que as pessoas estão comprando estoque de álcool gel, né? Não pensando no coletivo. Isso é muito complicado, porque pode virar um problema maior. Então, quando você tiver acesso à torneira e a sabonete, lave as mãos, para que você também não use todo o álcool gel. O álcool gel é ideal quando a gente não tem acesso a isso. Então, quando a gente está no trem, quando a gente está no metrô, quando a gente está no ônibus, quando a gente vai pegar em alguma coisa, um corrimão, uma coisa, passar principalmente antes de passar a mão na boca, nariz e os olhos, e antes de comer principalmente, tá? Quem não está doente, a máscara pode até atrapalhar, porque o tempo inteiro fica arrumando a máscara, e quando ficar arrumando a máscara, você pode levar o vírus até a boca, né? E o nariz e o olho fica muito perto, principalmente quem não tem costume em usar máscaras, tá? Se tiver alguma atualização, eu volto para trazer para vocês. E é basicamente isso. Vamos pensar no coletivo. Quem tiver a oportunidade de ficar em casa, fique em casa, para não ser um veículo de transmissão e a gente conseguir conter a epidemia, a pandemia já, tá? E, muito importante, deixar as janelas abertas, ventilando em casa, para o ar sempre circular, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu volto qualquer coisa para responder mais coisas. Um beijo!